Em Santo André, pastor Daniel. Eu vi o Carlos também por aí, não vi? Deus abençoe sua vida, meu irmão. E as pastoras aqui de Vila Pires, a Ruth e a Sueli. E a Sueli está acompanhada do pastor Edemir. Deus abençoe a sua vida também. E a Ruth está acompanhada do... Me falaram que era bispo Rubinho, que ele estava todo arrumadão hoje aí. Louvamos a Deus pela vida de vocês também. E ao olhar rapidamente aí pela congregação, a gente vê a presença de alguns pastores. Pastor Filemon, junto com a esposa Vera, Deus abençoe. Vi o pastor Edson com a Esther também lá no fundo, Deus abençoe. E não sei se eu estou esquecendo de ver mais pastores e pastoras aí. Tem os pastores acadêmicos aí, o pastor Gabriel, junto com a Camila. Tem a evangelista Inês, né? Deus abençoe a vida de vocês. O Luiz não é evangelista, mas é companheiro fiel aí na caminhada. Então, louvamos a Deus pela vida dos ministérios da palavra da igreja, que vem caminhando com a gente, fazendo diferença nessa caminhada da fé. E certamente a igreja ela vive um momento muito especial. Consagrar um templo para o louvor e a adoração do Senhor é privilégio que a gente participa com muita alegria. E nós temos a presença do nosso irmão Márcio Moraes. Ele não está aqui como reitor da Unesp, mas está aqui como coreano, Coordenação Regional de Ação Missionária, representando a coreana. E também aí, com alegria, a sua esposa junto, que me fugiu o nome. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E o Wesley, embora seja membro aí de Santo André, que é a padrinha a igreja de Vila Pires, que é conhecido como Mãe de Vila Pires, ele também é da tesouraria regional. E quando ele percebeu lá que a gente poderia fazer algumas doações, ele já entrou com um pedido. Eu falei assim, não vale, você conhece de antemão as coisas aí e tal, mas deu tudo certo para o louvor, honra e glória do Senhor. Deus seja louvado. Eu, como tem algumas consagrações de tempo a acontecer esse ano, dia 13, lá em Elisa Maria, nós consagramos um templo, hoje, aqui em Vila Pires, em setembro em São Sebastião, novembro em Capão Bonito, e vai por aí afora. Eu fiquei pensando, fazer um sermão para cada consagração é muito difícil. Então eu orei a Deus e perguntei o que eu deveria fazer. Ele me deu um sermão que encaixa para todas as igrejas. E dentro dessa perspectiva a gente fez uma pesquisa do que as pessoas falam em consagração de igreja, dedicação de igreja. E basicamente tem dois textos que se referem a esses momentos, que é o da consagração do Templo de Salomão e depois da reconsagração, da reconstrução do templo com Ageu. E eu fiquei pensando, lá no primeiro templo, eles diziam assim, agora Deus tem uma casa para morar, um lugar para habitar. A pastora Sueli fez menção disso, como que querendo aprisionar Deus dentro de um templo. E ele, na consagração, na oração que Salomão fez, ele diz assim, eu não vou cair nessa armadilha, não. O céu dos céus não é suficiente para conter a minha presença. Um santo dos santos dentro de um templo construído por mãos humanas também não me aprisionará. Mas ele diz assim, eu farei o seguinte, eu vou estar com os meus ouvidos abertos para a oração e o clamor que se fizer nesse lugar,
com os meus olhos voltados para esse lugar, com as minhas mãos estendidas para esse lugar para poder abençoar. Amém. Então isso nós sabemos que Deus, Ele se agrada quando se constrói um lugar para dar conforto, principalmente aos irmãos e irmãs, para ter um espaço de adoração, de louvor, de exaltação no nome dEle. Então Deus certamente está presente nesse lugar. Amém. E está feliz com a consagração que vamos fazer daqui a pouco. E certamente, como ele disse a Salomão, ele estará com os ouvidos abertos, os olhos abertos, as mãos estendidas sobre esse lugar, para abençoar as pessoas que vierem aqui, prestar um culto, clamar, adorar, bendizer, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Amém. Depois do cativeiro, o povo de Israel retorna e tem a reconstrução do templo. E os mais antigos, que conseguiram ver o luxo, a beleza do primeiro templo, ficaram um pouquinho decepcionados com o que estava acontecendo no segundo, dizendo: não tem a metade da formosura, da beleza do primeiro templo. E no momento em que as pessoas que estavam se dedicando na reconstrução do templo busca entender o que está acontecendo, Deus diz assim: pode não ter a beleza do primeiro templo, pode não ter a formosura do primeiro templo, mas neste templo a glória será maior. A glória será maior. E nós queremos que, embora não seja o segundo templo de Virapires, próprio, que a glória do Senhor seja grande aqui nesse lugar também. Que a glória do Senhor seja enorme aqui nesse lugar. Então nós, ao fazer menção de que é por esse caminho que as cultos e pregações de consagrações vão, eu resolvi ir por um outro caminho que eu quero começar a falar dele agora. O pastor Daniel falou que o bispo prega uns 20 minutos. Eu preparei um sermão de 1h30. Mas como tem a recomendação do pastor da igreja, então a gente vai fazer um esforço sobrenatural para pegar só 1 hora. Brincadeira. Eu me lembro que a última vez que eu brinquei foi num acampamento de juventude, e começou a pregação, era mais ou menos 11h30 da noite. Falei: vocês podem ficar sossegados, lá para 1h30 da manhã a gente termina a pregação, Todo mundo riu pensando que era brincadeira, e foi sério. Então eu espero permanecer fiel num período mais curto, mas falando tudo aquilo que Deus colocou no meu coração para essa noite. A proposição que eu trago é que Jesus Cristo é maior que o templo. Que os irmãos e irmãs compreendam que existe um Deus que é maior que o templo, e a devoção a Ele deve ser maior e mais importante do que qualquer amor e devoção que a gente tem por um templo construído. E eu vou explicar daqui a pouco sobre isso. E nesse dia de festa, de alegria por essa conquista maravilhosa que Deus proporcionou à igreja em Vila Pires, queremos, no primeiro lugar, fazer uma oração de agradecimento a Deus por ter sido bom para com a igreja, satisfazer o desejo do coração da igreja, e também pela vida de irmãos e irmãs que marcaram a caminhada da igreja até esse momento. Nós tivemos aqui 3 irmãs já fazendo menção, e eu fiquei prestando atenção e todas elas falaram do Valdeci. O Valdeci não é mole não, Eu queria fazer uma oração, então, pelo esforço que esses irmãos, a igreja em Vila Pires, a igreja em Santo André, a gente sabe que a participação talvez maior foi dos irmãos aqui em Vila Pires, através do acompanhar diariamente, mas o investimento que a igreja fez de Santo André até o dia de hoje também foi fenomenal, Então, agradecendo aos irmãos e irmãs. Então, não estou finalizando o sermão, estou apenas começando. Eu quero convidar você para se colocar em pé, e se quiser orar junto comigo, olha, não é pecado, não é proibido.
E nós vamos agradecer a Deus e a esses irmãos e a igreja de Vila Pires e a de Santo André, tá bom? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos a Ti em primeiro lugar, porque sabemos que todas as coisas acontecem segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, ó Deus. A Tua palavra diz que o Senhor coloca em nós o querer, o desejo, também coloca em nós o realizar da Tua vontade e do Teu querer. Por isso, nesse dia, Deus, nós estamos consagrando este tempo a Ti, Senhor Deus, porque entendemos que foi o Teu querer em primeiro lugar e a Tua bênção estendida sobre a vida da igreja em Vila Pires e de Santo André, que nos proporcionou a construção deste espaço. Te agradecemos pela vida de homens e de mulheres que se dedicaram para construir esse templo. Te agradecemos, a Deus, porque durante todo o período da construção dele, nenhum acidente aconteceu aqui nesse lugar. Sabemos que o Senhor foi fiel na Tua palavra, na Tua bênção sobre a vida da igreja, Deus, e a conduziu pelos santos caminhos do Senhor até este momento. Amém. E neste dia em que nos alegramos, queremos ter também um coração agradecido a Ti por tudo o que tem nos dado e da forma como tem nos abençoado. Amém. Amém. E glórias a Deus. Podem se assentar. E se agora a igreja em Vila Pires tem este templo, então que a igreja possa cumprir os desígnios de Deus para ela. E quando eu mencionar igreja a partir de agora, eu não estou me referindo a templo, e sim a pessoas, a homens e mulheres, aqueles para os quais Cristo Jesus veio para dar a sua vida e para resgatá-lo da perdição e do pecado. Então, quando me referir à igreja, eu estou falando de pessoas. E quando eu for me referir às paredes, eu vou usar templo, não igreja. Tá bom? Então, o desejo do Senhor Deus para com a igreja está explícito em Mateus 28, versículo 19 a 20. Eu vou fazer a leitura. Obrigado. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Baseado nessa primeira informação de que a igreja deve seguir as orientações e os desígnios de Deus para com ela, eu entendo que se a igreja ficar fechada em si mesma, com toda certeza estará focando em coisas que são triviais e de somenos importância para o reino de Deus. E quando ela foca em coisas que são triviais, certamente com desvio de propósito, desvio de foco, que não tem a ver muito com o reino de Deus, ela começa a valorizar mais o templo do que o próprio Deus. Ela passa a valorizar mais o templo do que o Deus da vida. Ela passa a valorizar mais o templo do que aquilo que realmente é importante, que são a vida das pessoas. Eu tenho visto algumas igrejas que precisam fazer investimento missionário, evangelístico, e quando tem uma sobrinha de dinheiro, fala assim, está com vazamento nas torneiras, gasta todo o dinheiro para fazer pequenos reparos no templo, e se esquece de que o investimento missionário talvez seria mais importante no primeiro momento do que atender às necessidades da manutenção do templo. Feita essa colocação, eu quero buscar 3 momentos em Mateus, no capítulo de número 12, em que Jesus Cristo ele confronta a tradição do povo israelita e se apresenta como alguém que é maior do que essa tradição, do que o que as pessoas
entendiam ser importantes. E a primeira delas, Jesus Cristo, ele é maior do que o rei Salomão. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo, dentro dessa perspectiva, ele é maior do que os bispos da igreja metodista. É maior do que qualquer templo que a igreja metodista possa ter. Amém. E eu fico feliz que vocês disseram glória a Deus, porque toda glória e honra é somente a Ele. Amém. Somente a Ele. O texto de Mateus 12, no versículo 42, eu vou fazer ao reverso. Vou falar por último do templo. Ele começa o texto falando do templo, depois vai para Jonas e depois para Salomão. Então eu vou começar de Salomão, porque Salomão ele construiu o primeiro templo. E Jesus Cristo, quando disse aí, ele fala assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora aqui está quem é maior do que Salomão. Salomão, a história vai nos dizer que ele foi o rei mais rico e mais sábio que a história conheceu, e esta é uma afirmação bíblica que se encontra em 1 Reis 10, versículo 23. Ele construiu o templo de Jerusalém, uma construção magnífica e luxuosa. Foi um rei muito admirado pelo povo, inclusive por outros povos. Era orgulho para os israelitas, e com a bênção de Deus sobre o ministério do rei Salomão, ele teve paz durante todo o seu reinado, e o reino de Israel foi consolidado, foi praticamente firmado como nação. Tudo isso devido ao rei Salomão. E a exemplo do rei Davi, que também é um rei que traz muito orgulho para o povo israelita, Salomão também trazia, porque sempre que o israelita se referia a tempo, a glória, sempre falava de Salomão. E ela diz, a palavra de Deus assim: aquele que é maior que Salomão está aqui no meio desta geração. Aquele que é maior do que o rei Salomão está aqui com vocês. E vocês não estão sabendo valorizar esse momento que vocês têm. O rei Salomão vinha pessoas de longe para ouvi-lo. Em outras palavras, estava presente o Deus encarnado, Emanuel, o Deus conosco, Deus presente na vida e na história daquele povo, e eles não souberam valorizar. Por isso ele diz que a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e vai condená-la, porque soube valorizar teoricamente um servo de Deus, e a geração que tinha o Deus presente no meio dela não soube valorizar. Então isso precisa ficar também bastante claro para nós. Pastor, pastora, pregador, pregadora, bispo, bispa, não é maior do que Deus. E falo isso porque sei que tem muitos irmãos que às vezes veneram determinados pastores e pastoras. É melhor eu me calar, né? Melhor eu me calar. Porque se venerar mais um pastor, uma pastora, um bispo, uma bispa do que o nosso Deus, aí a coisa está mal. Mas tem alguns que chegam à beira da adoração de alguns pastores e pastoras. Então não se esqueça disso. Deus é maior. Deus é maior. Vamos dizer assim, todo mundo junto: Deus é maior que o pastor Daniel. Deus é maior que o pastor Daniel. Amém, amém, pastor. Aleluia. Então, já que chegamos a um acordo que Deus é maior do que qualquer ser humano, vamos para o segundo momento. Mateus 12, 41 diz que Jesus Cristo diz: aqui está quem é maior do que Jonas. Vamos ver o texto. Os homens de Nínive, Mateus 12, 41, se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão,
pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora aqui está quem é maior do que Jonas. Todos conhecem a história de Jonas, como ele queria fugir do desígnio de Deus, como ele foi jogado no mar, engolido por um grande peixe e vomitado nas praias de Nínive, para poder realizar a missão de Deus. E diz a palavra de Deus que ele fez a pregação de uma maneira muito relaxada. Se era para gastar uma semana pregando para a cidade, ele gastou um dia, passou voando, dizendo: arrependam-se que o juízo está posto, arrependam-se, senão o couro vai comer. E ele fez relaxadamente, porque ele achava que o povo de Nínive merecia morrer, todo mundo. E para surpresa dele, Deus agiu de modo sobrenatural, milagroso, e se converteu a cidade inteira. E pela primeira vez na Bíblia a gente vê animal fazendo jejum. Não é verdade? Não comeu ninguém, nem os passarinhos. Não sei como que ele conseguiu, mas diz que nem as aves não comeram naqueles dias lá. E Jesus está dizendo assim, com a pregação muito mal feita por um profeta que vocês também têm alta conta, uma cidade inteira, uma população inteira de uma cidade se converte. Mas apesar de todos os sinais, de todas as maravilhas, de todos os milagres que aconteceram, feitos por intermédio do Deus presente, do Deus encarnado no meio daquela geração, eles não se converteram, permaneceram enraizados em tradições humanas, valorizando mais tradições de homens do que a palavra de Deus, do que as coisas que Deus havia feito. E ele está dizendo aqui que a população de Nínive vai se levantar para condenar aquela geração passada. E eu fiquei pensando, será que se Jesus fosse fazer um pronunciamento sobre a nossa vida hoje, o que ele falaria? A gente desconfia de um monte de coisa, mas eu posso falar daquilo que eu desejaria ouvir. Se Jesus fosse pronunciar algum julgamento, algum juízo sobre a nossa geração, eu gostaria de ouvir dele o seguinte: essa geração, usando a linguagem nordestina, é porreta. Essa geração é uma geração de homens e mulheres santos. Esta geração é uma geração que entendeu o propósito divino, o propósito da salvação que se deve levar a toda a humanidade, a todas as pessoas, a todas as nações. Essa geração, ninguém se levantará para condená-la, porque ela aprendeu a ouvir a minha voz e a obedecer e a cumprir os desígnios que eu tenho para ela. Esse é o desejo que eu tenho. É o desejo que eu tenho. E eu sei desejar coisas boas. E procuro levar as pessoas que me ouvem a praticar as coisas boas que eu desejo para a caminhada da igreja. Mas houve uma geração que teve o privilégio, que teve o prazer de ter Deus encarnado, fazendo milagres maravilhosos, realizando sinais indescritíveis, e ainda assim permaneceram duros no coração. Olha para o irmão, para a irmã, e diga aí: como é que está teu coraçãozinho, meu irmão? Está durinho ou está molinho? Está bem maleado, está sensível ao agir de Deus. Está sensível ao agir de Deus. E eu convido vocês a desejarem comigo essas coisas que eu imagino que Jesus diria da nossa geração, a tornar essa coisa realidade. Eu estou aqui compartilhando porque eu estou pensando no Martin Luther King.
Lembram dele? O famoso Gringo. Eu tenho um sonho. Ele compartilhou o sonho e aquilo virou realidade. Então eu estou compartilhando um desejo que eu sonho para a caminhada da nossa igreja metodista, não somente em Vila Pires, mas em toda a terceira região, em todo o Brasil, para que isso, quem sabe, ganhe corpo, se torne realidade, e nós vivamos uma geração que se abençoa mutuamente, que se santifica e que vive para o louvor da glória do Senhor, na plenitude da sua vida enquanto igreja. Amém? Eu pensei que ouvi um glória a Deus, aquele bem pentecostal, mas não é pecado não. Eu vou repetir esse negócio. Eu pensei em repartir os sonhos com vocês, para que Deus diga da nossa geração que nós somos um povo abençoado, santo, que glorifica o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Ali estava quem era maior que Jonas, mas não o valorizaram. Que nós não venhamos a cometer o mesmo erro. Que nós não venhamos a cometer o mesmo erro. Mateus 12, de 5 a 6. Quem conhece um pouquinho da introdução desse capítulo vai entender que os discípulos estavam comendo espiga de milho sem lavar as mãos, e os fariseus foram lá e deram uma dura em Jesus, nos discípulos. Como vocês comem sem lavar a mão? Não conhece a nossa tradição, não sei o que e tal. Aí Jesus, ele repete a seguinte frase, tradução livre, até chegar no 5, 6 aqui. Ele diz assim: vocês não ouviram falar de como Davi entrou no templo, comeu as coisas sagradas, etc, tal, porque estavam com fome. E depois ele diz assim: os sacerdotes que estão lá no templo, eles trabalham no dia do sábado, e ninguém os condena porque está trabalhando. Mas vou ler aqui o versículo 5 e 6 de Mateus 12. Ou vocês não leram na lei, no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa. Ninguém vai lá condená-los, ninguém vai lá dizer que eles não podem trabalhar, ninguém vai dizer que eles não podem fazer o sacrifício. Ficam sem culpa porque estão trabalhando no templo. E Jesus, ele diz assim: eu digo que aqui está aquele que é maior do que o templo. Aqui está aquele que é maior que o templo. Se deveria haver algum temor, algum medo, alguma adoração, deveria ser a mim, que sou o Deus encarnado, Deus vivo, Deus presente na história de vocês. No entanto, vocês estão valorizando mais o templo do que a mim. No entanto, vocês estão valorizando mais a tradição de homens do que o amor às pessoas. E aqui que eu fico temeroso. Eu vou me aproximar aqui para falar com carinho com vocês. Embora eu possa ficar meio nervoso, que nem diz o meu filho, é só para dar um climinha. Mas irmãos, pensa bem. Quando chegaram para Jesus e mostraram o templo para ele reconstruído e falaram: olha a beleza do nosso templo, olha que coisa linda. O que ele disse para aquele povo? Não vai ficar pedra sobre pedra. João 3,16, ele diz que Jesus veio a este mundo para construir templos. É isso que fala lá. Veio se entregar por causa dos templos luxuosos e maravilhosos. Não, ele diz assim que veio para salvar as pessoas, salvar o mundo. Ele veio para se dar em amor por causa de vidas humanas, de pessoas humanas. Então eu fico com medo de que de repente uma coisa que é para ser bênção possa se tornar, eu vou usar uma palavra pesada, em maldição.
para a condenação de uma geração. Eu estou feliz demais por estar consagrando esse tempo ao Senhor. Nós acreditamos e investimos nesse tempo aqui também, não foi, pastor? Investimos aqui. Nós queremos que todos tenham conforto. Mas, por favor, igreja de Vila Pires, agora eu estou me dirigindo a vocês aqui, especificamente a vocês. Nunca tratem o templo com mais valor do que pessoas. Amém. Porque se Jesus voltar hoje à noite, apesar de a gente estar muito feliz consagrando tudo isso aqui para Ele, e falar, vou arrebatar a minha igreja, o templo vai ficar. E talvez um ou outro fica junto com o templo, porque começou a adorar demais o templo. Mas misericórdia, né? Mas então, o medo já passou, já. Que vocês possam saber que aquele que é maior que o templo, ele está com os olhos voltados, ouvidos voltados para o templo, mas não está prisioneiro do templo. Foi essa palavra que a pastora usou. Não está prisioneiro do templo. Porque se ele ficasse aprisionado aqui nesse templo, o que seria das outras igrejas, dos outros templos, dos outros povos que se reúnem em outros lugares? Glória a Deus por isso. E finalizando, eu quero fazer a leitura de 3 textos e esclarecer que seres humanos, mais uma vez, são mais importantes que construções. Se as construções servirem para levar pecadores e pecadoras aos pés de Jesus e para serem salvos, então ela estará cumprindo a sua finalidade. Mas se ficarem admirando-se, achando que ela é melhor do que as pessoas, então perdeu totalmente o foco. O templo serve mais para acolher confortavelmente os membros e para a reunião cultural da igreja, em que se louva, adora e glorifica a Deus. Mas a habitação do Senhor, ela não se dá em templos feitos por mãos humanas. E é isso que eu queria falar com vocês nos 3 textos conclusivos que eu vou ler agora. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Se ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, onde ele habita? Em quem ele habita? Seria a pergunta melhor. 1 Coríntios 3,16 diz o seguinte: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E nessa mesma direção, 1 Coríntios 6, versículo 19: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, são pertencentes a Deus? Então é por isso que eu quero insistir em dizer que seres humanos, pessoas, são mais importantes que templos. Embora gostamos de conforto, não faz mal nenhum. Tem ar-condicionado aqui que vai ligar um dia, vai ligar, vai trazer mais conforto ainda. É tudo muito maravilhoso, mas a gente não deve ficar admirado da beleza e formosura do templo. Um mendigo de rua tem mais valor do que todo esse templo aqui, porque Jesus se deu por ele. Um drogado tem muito valor aos olhos de Deus, talvez mais do que esse templo aqui, porque Jesus Cristo se deu por ele também. E aí nós poderemos colocar todos os párias da sociedade e vamos saber que eles são importantes para o reino de Deus. Então, se o templo servir para ganhar essas pessoas para o louvor da glória do Senhor, eu falei da classe baixa, mas os empresários também, não sei se o Hermílio de Moraes é vivo ainda,
Não? Quem quer vir via Ricão? Silvio Santos. Ele também é importante para Deus. E se não houver quem vai lá e pregue e fale para ele do amor de Deus e etc, etc, como que ele vai poder ser salvo? O que eu quero que vocês entendam é que em todas as nações, em todos os lugares, todo tipo de gente, todo tipo de classe social, todo tipo de pessoa merece a nossa pregação, merece a nossa atenção e merece o nosso investimento missionário nessa direção. E aí, quem sabe a gente destrua esse templo para construir um outro maior, depois destrua outro para construir outro maior ainda, e assim a gente vai valorizando as pessoas e não os templos. E eu espero que vocês entendam que eu estou feliz com esse templo, mas estou mais feliz com aquilo que é mais importante que o templo, que é esse corpo de Cristo maravilhoso e bonito que a gente vê reunido aqui. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Está feliz com Jesus? Amém. Verdade? Então vamos orar, fique em pé, pega na mão do irmão, da irmã que está aí do teu ladinho, e você vai fazer uma oração abençoando esse irmão, essa irmã que está aí do teu ladinho. E se você não sabe o nome dele, pergunta, como você chama mesmo? Você chama mesmo? O da direita, o da esquerda, e depois você vai orar abençoando, porque eu quero que você saia daqui entendendo que esse irmão, essa irmã que está aí do teu lado é mais importante que o templo. Embora nós estejamos felizes com o templo, mas devemos estar mais felizes com o irmão e a irmã que professam a mesma fé junto com a gente. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Então fala na tua oração tudo que você deseja para esse irmão, para essa irmã que está aí pertinho de você. Tudo coisa boa. Profetiza na vida dele. Vamos lá? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nessa hora estar abençoando o irmão que se encontra à direita, a irmã que se encontra à esquerda. Que o Senhor possa, Deus, revestir de amor, de carinho, de graça, de poder, de missão, de sabedoria. Que o Senhor faça, Deus, com que os sonhos que Ele já acalentam no coração se realizem como fruto da tua graça, como fruto do teu amor, como fruto do teu carinho para com eles. Que o desejo do coração se realize, ó Deus, porque eles têm um coração que vive na tua presença, Deus, está cheio da tua presença também, ó Deus. Presença do Santo Espírito de Deus, que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita nos corações humanos, ó Deus. Então que o Senhor flua, transborde, encha, seja transbordante na vida desse irmão e desse irmão, Pai. Para que no lugar onde ele estiver, nos lugares por onde ele for, por onde ela estiver, onde ela for, ó Deus, seja um lugar abençoado, porque o Senhor está junto com ele. O Senhor está junto com ela, Pai. E onde o Senhor está, esse lugar é abençoado, porque onde tu estás, onde a tua presença está, a tua glória se manifesta, o teu poder também, Deus. Então que muitas pessoas possam conhecer o Evangelho através da vida desse irmão, dessa irmã. Que o Senhor nos revista de poder, de unção e de sabedoria. Que a palavra deles não caia por terra, Deus, mas sempre cumpra o fim para o qual foi lançada, segundo a tua ordem, segundo a tua palavra, segundo aquilo que o Senhor tem orientado no coração e na vida dele, dela. Em nome de Jesus, ó Deus, nós os abençoamos. Em nome de Jesus, nós os abençoamos, Senhor. Em nome de Jesus, para o da sua glória. Aleluia. Antes de finalizar esse tempo de oração, eu queria que você estendesse as mãos para alguma direção que você estiver inclinado, talvez na direção da sua casa, se você sabe para onde ela fica. Eu não sei onde fica a minha, mas eu vou para qualquer lado aqui, imaginando a minha casa.
Mas eu quero assim que você libere uma bênção salvadora sobre a vida das pessoas que não são de Jesus, que não são convertidas, daqui até na sua casa. Que Deus possa usar homens e mulheres dele espalhados nessa cidade, nesse bairro, para que eles sejam conduzidos e tenham oportunidade de se converterem e viverem a Cristo Jesus. Então, erga sua mão. A Bíblia diz que homens e mulheres de Deus erguem mãos santas em todos os lugares, abençoando esses lugares. E nós, nesta hora, Senhor, ao erguer as nossas mãos, estamos abençoando a vida da cidade de Santo André, de um modo especial o bairro em Vila Pires, ó Deus, para que homens e mulheres que não se converteram, que ainda não te conhecem, ó Deus, que ainda estão perdidos, desgarrados, que estão como ovelhas que não têm pastor, ó Deus, possam ser alcançados pela tua graça, pelo teu poder, pela tua misericórdia. Que o Senhor movimente, ó Deus, céus e terra, homens e mulheres, ó Deus, abençoados e santificados, ó Deus, para levar salvação a esta cidade, a este bairro, ó Deus. Em nome de Jesus, que muitos vejam a tua luz brilhando neste lugar. E que queiram estar aqui, ó Deus, para se libertarem, para serem curados, para serem restaurados, ó Deus, porque nós cremos que, como no tempo de Salomão, o Senhor também tem os seus olhos voltados para este lugar, tem seus ouvidos atentos à oração e ao clamor que se faz nesse lugar, para curar, para libertar, para restabelecer, ó Deus, vidas para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. O último ato meu, que faz parte do sermão, que eu não sei se ainda tem mais alguma coisa para eu fazer. Eu queria que você desse um abraço bem gostoso no irmão, na irmã aí do lado, e diz assim: você é um abençoado de Deus. Você é um abençoado de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aqui para frente. Depois que você der esse abraço gostoso, você pode sentar. Deixa eu procurar alguém. Gabriel. Não. Isso, o coral já pode se colocando aqui à frente. Gabriel vai.